A matéria diz o seguinte: seleção brasileira, os desafios do técnico Dunga na convocação de logo mais. Roda. Ele foi escolhido porque ficou demonstrado através de números, não apenas de palavras, mas através de números, que possui todos os requisitos e toda capacidade para dirigir novamente a seleção brasileira. E agora, Dunga tem a missão de aumentar esses números, para ajudar a torcida brasileira a esquecer o desastre contra a Alemanha. A gente não pode achar que nós somos os melhores, não. Nós já fomos os melhores. Nós temos que resgatar novamente essa capacidade. Nós temos talento para isso. Talento? Temos talento, mas não temos um craque. Foi o que Dunga disse em entrevista à revista Época. Nem mesmo Neymar foi carimbado assim, já que para ser craque, o jogador precisa decidir de 10 partidas, pelo menos 5 ou 6. A convocação de logo mais na sede da CBF deve ser bem diferente daquelas de Felipão. O novo treinador prometeu mesclar jovens e veteranos. Para ele, é o que aguça a competitividade entre os atletas. É hora de arriscar, de ter coragem e de acreditar no trabalho. Não é tão simples assim. O futebol europeu recém começou agora a pré-temporada, em que condições vai estar os jogadores, se algum jogador está sentindo alguma coisa, não está no melhor do seu condicionamento, com poucos jogos. E não é só a parte física que preocupa. Dunga não quer saber de jogador preocupado com marketing pessoal. Davi Luiz pode ficar de fora da lista. Eu nunca vendi uma imagem, sempre fui eu, e as pessoas optaram por gostar ou não. E o Dunga simplesmente falou aquilo que eu acho que é o natural de um treinador de futebol. Um treinador de futebol quer 11 jogadores. O zagueiro tem razão. Dunga tem uma ideia fixa. Um craque sozinho não ganha uma Copa do Mundo. Um craque não pode viver sob pressão. Por isso, a necessidade de um time inteiro. Você acha que o Davi Luiz foi muito marqueteiro na seleção ou o Neymar foi mais marqueteiro do que ele? Não, eu acho que os jogadores da seleção brasileira foram aquilo que eles são. O Neymar é esse tipo de pessoa, alegre, feliz, joga um futebol alegre, fez 2 golaços, é craque. O Dunga errou muito quando disse aquela bobagem, poderia ter ficado de boca fechada. Olha aqui, Silvio, você sabe que eu gosto do Dunga e respeito o Dunga e gosto dele, né? Como pessoa, gosto. Só não gosto quando ele faz isso. Porque essa é a nossa função, né? Se eu falar uma bobagem, você já me chamou a atenção 10 vezes como um grande amigo e grande companheiro lá no nosso camarim. Pô, Será, não fala assim e tal. O Dunga não pode falar que o Robinho, que o Neymar não é craque, porque não ganhou uma Copa do Mundo. Ele é volante, ganhou uma Copa do Mundo. O Falcão, que era um craque, não ganhou Copa do Mundo, né? Ademir da Guia não ganhou Copa do Mundo. Pô, não é craque? Ao Dunga, pô, menos, não pode falar esse tipo de bobagem. Agora, eu acho que ele vai dar um novo tipo de trabalho à seleção brasileira. Um novo tipo de trabalho, que não é o trabalho do Felipão, né? Não acho ele o mais capacitado. Por mim, aqui no Brasil, nós teríamos 3, 4 treinadores, inclusive o do atleta do Cruzeiro, que poderia ser chamado para fazer um trabalho de longo prazo, por que não? Né? Você percebeu que ele não respondeu a minha pergunta. Nada, respondi, velho. Nem tomou conhecimento. Eu perguntei se o Davi Luiz foi muito marqueteiro na seleção. Eu falei, o Robinho não é marqueteiro. Eu perguntei isso aí. Você veio falar do Neymar, do Robinho, mas não falou. Ele foi ou não foi marqueteiro pro Dunga agir dessa maneira? Ele é desse jeito. Ele é um cara alegre, é um cara espontâneo e é um cara que não vai ser mais titular da seleção brasileira. O titular deve ser o Miranda, que vai ser convocado hoje. Você acha que o Davi Luiz exorbitou no marketing? Ele exagerou um pouco, ele uniu as duas coisas, a simpatia natural que ele tem, o tipo de cabelo que ele tem, diferente do cabelo careca das outras rapaziada, e como ele é um cara simpático, ele foi chamado a dar fotografia, tirar fotografia, essa coisa toda, e como ele é simpático, eu acho que ele exagerou um pouco. Eu acho que o jogador da seleção brasileira, quando convocado, quando em concentração, quando em ritmo de treinamento, tem que ser muito mais discreto. Mas acontece que todos são chamados para fazer publicidade e quando fazem a publicidade, os patrocinadores também falam, olha, você quando chamado, você tem que ser simpático, você está ganhando... Simpático como a seleção da Alemanha, por exemplo, ou você quer um pouco menos de simpatia? Porque os caras vieram simpáticos pra caramba e meteram 7 cocos na gente. Conforme eu estava te falando, Silvio Luiz, meus amigos, com licença, eu quero continuar.
O cara que tem patrocinador necessariamente tem que ser simpático. E foi isso que aconteceu. Eu acho que o Davi Luiz não é o maior back do mundo, que nem falaram. Eu sempre perguntava, quem falou para vocês que ele é o maior back do mundo? Né? E criou-se essa mania. O que eu quero ver hoje, depois da convocação do Dunga, é o seguinte: quanto por cento de jogador ele vai trazer dos que já estavam na Copa do Mundo? Se ele trouxer mais da metade, ele vai dizer que o Filipão estava certo. Ele só seguiu a mesma convocação do Filipão. Se ele fizer modificações em pontos nevrálgicos da seleção brasileira, vai mostrar que ele é diferenciado. Eu acho o Dunga um jeito absolutamente comum, um treinador que não tem nada demais, que nem ele está cheio aí. Inclusive se livrou de um processo agora, essa semana lá no Rio Grande do Sul, que xingou, fez desfeito, falou que ia dar um tiro na cara do motorista de ônibus lá, aí chamaram ele para um acordo, né? Então, eu acho que ele é um treinador e um jeito absolutamente normal, que não vai acrescentar nada para a seleção brasileira. Nada. Como vocês estão observando, o Chile não gosta muito do Dunga. Tem perguntas ou não? Tem, do Benício Santi. Ele e o filhinho dele querem saber o seguinte, Ceará. É possível o Dunga deixar fora o Davi Luiz, um dos melhores jogadores na Copa do Mundo, só por causa de redes sociais e propagandas que ele fez? Ou ele está fazendo isso só de pirraça e não pela técnica do jogador? Não é pirraça, não é pirraça. Ele deu um presta atenção no cara, né? De longe. E se você joga muito, você pode ser convocado, mas eu não quero aquele tipo de frescura sua, de ficar aparecendo na TV, balançando o cabelo, fazendo cara de pá, entendeu? Ele não quer. Ele quer um cara um pouco mais sério, como falou o Juarez. Então é isso que ele quer. A base dele vai ser essa, uma base de caras mais sérios. Não quer dizer que o Robinho, que deve ser convocado, porque o Dunga é apaixonado pelo Robinho, todo mundo sabe disso. Ele é apaixonado pelo Robinho. O Robinho falou ontem no programa de televisão. Já casaram? Falou que mandou mensagem de celular pro Dunga para ele não esquecer de convocar ele. Entendeu? Então ele falou no Bem Amigos ontem à noite da Rede Globo, ele falou, eu quero ser convocado, eu vim pro Brasil para ser convocado, porque eu quero ficar perto do treinador, perto da seleção, e se eu estiver bem fisicamente e bem tecnicamente, eu vou ser convocado. Foi o que ele falou. Muito bem.